Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Esse texto vai ser o ponto de partida e o ponto de retorno da nossa reflexão hoje, que vai, na verdade, passar por vários outros trechos da Escritura. Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler dos versos 16 em diante. Ezequiel 36, verso 16 em diante. E a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra. Eles a contaminaram com seus atos e seus feitos. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim era o caminho deles diante de mim. Derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações e foram dispersos pelas terras. Julguei-os conforme seus atos e seus feitos. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: este é o povo do Senhor, e eles tiveram que sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então habitareis na terra que vos dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois eu vos livrarei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não provocarei fome entre vós, mas multiplicarei o fruto das árvores e a produção do campo, para que não passeis mais pelo vexame da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons, e vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. Sabei isto, não é por vossa causa que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa dos vossos atos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu purificar de todos os vossos pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam edificadas, e a terra que estava deserta será lavrada e não continuará desolada à vista de todos os que passam. E dirão: essa terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão agora fortalecidas e habitadas. Então as nações que restarem em volta saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e farei isso. Assim diz o Senhor Deus: mais uma vez permitirei ser consultado
pela casa de Israel para fazer-lhe isto. Eu os multiplicarei como um rebanho, à semelhança do rebanho para os sacrifícios, e como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. E olhei e vi que os nervos os cobriam, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, profetiza e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé, um exército muito grande. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a casa de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra e clamamos pelo socorro do Senhor, que o Senhor a faça viva, eficaz, operante na alma de cada um, trazendo salvação, ó Deus, iluminação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nessa série sobre o Evangelho da graça e da glória de Deus e começamos com o tema dos cânones de Dort. Nós não vamos ficar só aí, naturalmente, essa série deve ir até o final de janeiro ainda, tem muito assunto, mas a gente começou por aí, em parte porque é o mês da Reforma. Amanhã a gente celebra o dia da Reforma Protestante, e é um motivo de alegria para igrejas que guardam essa tradição, essa memória da redescoberta do Evangelho da Graça, que aconteceu naquela data, 31 de outubro de 1517. Não exatamente naquela data, essa foi uma data simbólica, mas foi muito importante, aquelas 95 teses lá pregadas no portão da capela, né, de Wittenberg. E desde então o protestantismo tem anunciado a graça de Deus de um modo muito mais claro, eu preciso dizer isso, do que na tradição católico-romana. Isso não significa que não exista nenhuma compreensão da graça de Deus no catolicismo, e não significa que o protestantismo tenha sempre acertado no anúncio do Evangelho da Graça. Na verdade, o Evangelho não é possuído
por nenhuma igreja. Quando existe uma igreja verdadeira é porque o evangelho a possuiu, e não o contrário. E a gente pode dizer hoje que em alguns ambientes evangélicos, o evangelho não é mais pregado e às vezes é menos claro até mesmo do que em alguns círculos católicos romanos, com todos os erros, segundo a nossa percepção, da doutrina católica da salvação. Mas o nosso tema aqui hoje não é lamentar os erros da igreja, que sempre foram muitos, mas celebrar os acertos de Deus. Nosso assunto é a graça irresistível. Então, nós já falamos sobre depravação total, sobre eleição incondicional, sobre expiação definida, e o pastor Igor enfatizou a intercessão de Jesus como sumo sacerdote, que é especificamente para os eleitos, diante de Deus. E nós temos agora o tema da graça, da irresistibilidade da graça de Deus e da prioridade divina na salvação, do início ao fim. Ao Senhor pertence a salvação. Essa é a grande mensagem da fé evangélica. Como nós vamos ver aqui, a salvação é um ato de Deus do início ao fim. Ela começa e termina com o próprio Deus, mas não é fácil de entender como é que a graça pode ser irresistível. Eu sei que isso não é tão claro. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 7. Nós vamos ler vários textos bíblicos aqui, irmãos. E depois a gente vai voltar para Ezequiel. Atos capítulo 7. Versículo 51, nós temos ali Estevão pregando a mensagem do Senhor diante dos judeus, depois de uma acusação muito grave, ele vai ser apedrejado quando ele termina esse sermão, mas veja o que ele diz no capítulo 7, verso 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Então vejam, irmãos, é claro que o Espírito Santo pode ser resistido. E é claro que em muitos momentos a graça de Deus é negada e é resistida. Então, dizer que a graça seja irresistível não é dizer que os homens não tenham a capacidade de dizer não para Deus. Na verdade, essa é a única capacidade que os seres humanos caídos têm, é de dizer não para Deus. Esse é o estado de pecado, está lá em Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. Os homens suprimem a verdade por causa da injustiça. Essa é a condição humana, continuamente. Resistir ao Espírito Santo não é uma excepcionalidade. Estevão diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é a nossa condição natural. A graça de Deus está operando no mundo e a gente está lutando. E isso vale, de certo modo, mesmo para nós cristãos. Isso vale para nós. Eu mencionei de manhã que alguns irmãos usaram a desculpa da eleição para não vir na igreja. Resistiram ao Espírito Santo. Mas eu disse que os irmãos que vieram não resistiram, né? Ou de repente não foi nada disso, o pessoal só foi votar e veio agora. Enfim. Mas às vezes a gente luta com Deus, a verdade é essa. Deus chama a sua atenção porque você está tratando mal a sua mulher, e aí você batalha e fica arrumando justificativa. Não, mas ela merece, ela não está me amando como devia, como eu mereço, eu sou uma pessoa sensacional, eu tinha que receber mais amor lá em casa. E aí você trata ela mal e fica se justificando com Deus. O que você está fazendo? Está batalhando com o Espírito Santo. Porque se você se lembrasse do que o Evangelho diz, do que Jesus ensina, é claro que você não pode fazer isso. Você não entrou na relação para receber, você entrou para dar, é isso. Eu sei que na teoria é mais fácil do que na prática, mas não tem outro caminho para o crente, e o crente fica batalhando, o que é isso? É a luta,
crente vive batalhando. Vive batalhando contra o pecado, sim, mas vive batalhando contra o Espírito Santo também. E o mundo nem se fala, né, irmãos? A negação, por exemplo, da natureza humana, que nós vemos hoje em toda essa cultura do liberalismo expressivo, essa noção de que o meu self soberano, ele não pode ser restringido por nada, só que ele é restringido o tempo inteiro pelo universo, pela matéria, pelo tempo, pelos hormônios, pelos limites dos relacionamentos, e a nossa cultura não aceita isso. A nossa cultura está mais disposta a mudar o corpo do que mudar a alma. Se a alma diz, eu sou X, então o corpo que se vire, porque o self é soberano. Enfim, uma batalha com Deus contra a ordem criada, né? E você sabe muito bem do que eu estou falando. É um dos exemplos dessa patologia que nasceu com a queda de Adão no pecado. Nós estamos lutando contra Deus e lutando contra a nossa criaturidade, porque a nossa criaturidade denuncia o tempo inteiro que a gente não é Deus. Isso é extremamente irritante. E por isso a gente batalha contra ela e a gente quer acreditar em qualquer outra coisa. Então a gente está aí resistindo ao Espírito Santo, resistindo à graça comum, às suas obras comuns, às suas operações comuns, de manter a vida, de nos instruir no caminho, de nos ensinar como ser criatura no mundo. A gente está batalhando contra isso. E está batalhando também contra o Evangelho, contra a mensagem da graça e da glória de Deus. A gente está lutando contra isso. E mesmo quem é crente, já aceitou o Evangelho, o velho homem continua batalhando e lutando para sair o tempo inteiro. Então, que fique claro, é possível resistir a Deus e é possível resistir à graça de Deus. E é por isso que em Mateus, por exemplo, Mateus 11 a gente lê, vinde após mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. A chamada é para todos, mas nem todos vêm. Por que não vêm? Porque resistem. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, é o que diz Isaías 45. O chamado é para todos. Por que não vêm todos? A voz está anunciando por toda a terra. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento está anunciando o tempo inteiro as obras das suas mãos. Deus está falando por meio da criação, por meio da face dos seres humanos, por meio do anúncio do Evangelho. Então, há um chamado geral do Evangelho, mas algumas pessoas não respondem a esse chamado. O que é que faz a diferença? Será que, então, algumas pessoas resistem ao Espírito Santo e algumas pessoas mudam de ideia e param de resistir ao Espírito Santo e por isso respondem à chamada do Evangelho? Quem é que nos faz responder à chamada do Evangelho? Atos 16. Pula um pouquinho para frente aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler um trecho aqui que o pastor Igor já mencionou na nossa série. Capítulo 16, versículo 14. Paulo está pregando em Filipos. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus, ou seja, era seguidora dos ensinamentos do judaísmo. Esse é o sentido de tementes a Deus aqui. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Irmãos, aqui está a diferença. Há uma chamada geral do Evangelho, para todos. E Paulo estava anunciando o Evangelho para todos. Mas aí aconteceu um fato muito especial. Lídia está ouvindo
a mensagem, como todo mundo estava ouvindo ali. E ela era acostumada a ouvir rabinos falarem, era temente a Deus, conhecia o ensinamento do judaísmo, mas alguma coisa diferente aconteceu. O Senhor lhe abriu o coração. Essa é a diferença. O Senhor tem que abrir o coração. Esse é um ato de Deus, não é um ato nosso. Eu quero que vocês entendam isso, que nós estamos todos resistindo ao Espírito Santo o tempo inteiro, a vida inteira. Mas ali acontece um momento em que Deus realiza alguma coisa. E Lídia está ouvindo ali aquela fala sobre a palavra de Deus e, de repente, ela ouve uma voz chamando o seu nome no coração. De repente, ela ouve um chamado, que ela não sabe bem o que está acontecendo, ela só sabe que ela precisa seguir os apóstolos, porque tem alguma coisa ali. Como quem seguia Jesus também, ali pelas estradas, pelos montes na Judéia, alguma coisa magnética acontecia e o sujeito se movimentava, se levantava e saía andando. Deus abriu o seu coração. Deus tem que abrir o coração. E às vezes nós estamos engalfinhados numa batalha contra a verdade e Deus vai lá e nos alcança. O caso aqui do próprio Paulo é emblemático. Paulo, com cartas, saiu pelas estradas ali para prender o povo de Deus, para levar a julgamento, para dar seu voto quando eles eram mortos, como aconteceu com Estevão. E de repente, o Senhor apareceu. E ele já sabia que era o Senhor, não sabia quem. Quem és tu, Senhor, diante daquela visão da glória? E ele ouve a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso deve ter entrado como uma faca no coração de Paulo. Muita gente pensa que a conversão é sempre fácil, não é? Ela pode ser muito dolorosa. E ali, certamente, ela foi esse misto de uma dor profunda de saber que ele estava lutando contra Deus o tempo inteiro. Imagina a vergonha que o apóstolo Paulo, não era o apóstolo, era o rabino Saulo, cheio de orgulho por seguir as tradições dos seus pais, por cumprir a lei, porque conhecia não só o hebraico, mas conhecia o grego e conhecia os clássicos gregos por causa da formação dele, né? Como ele era da escola ele aprendeu com Gamaliel, né? Da escola de Hilel, então ele tinha acesso aos clássicos, e ele passa então por aquela vergonha profunda, mas ao mesmo tempo uma alegria enorme, porque ele recebeu promessas do Senhor, ele foi buscado ali pelo Senhor. Então a gente percebe na conversão de Paulo isso com tanta clareza. A conversão de Paulo foi cruenta, foi diferente da conversão de muitas pessoas. Às vezes alguém vai, enfim, uma mulher vai ter o bebê e tem gente que gosta de filmar, né? E para mostrar depois para os filhos como que foi, né? Enfim, tem gosto para tudo, né? Quando a Alessandra foi ter a Anelisa, houve essa pergunta: você quer assistir? O pai quer assistir? A pediatra perguntou. Só que ela não queria que eu assistisse, porque ela contou uma história de que parto que ela tinha feito recentemente, o pai estava filmando e quando ele viu a cena, ele desmaiou, bateu a cabeça no cilindro de oxigênio e foi direto para o CTI. E ela contou essa história para eu não entrar. Eu também não quis, não, depois que eu ouvi essa história. O fato é que tem gente que gosta de ver, mas a gente não vê, às vezes, o processo. Você vê o bebê ali, já bonitinho, né, limpinho, a coisa feita, né, completada, mas na conversão de Paulo, Deus põe a gente para ver o parto ali, né? O sangue, a coisa rasgando, o coração do Paulo abrindo. Não foi fácil, aquele coração abrindo, não foi fácil não, gente. Parece que o da Lídia foi um parto mais tranquilo, né? O Paulo não, um negócio rasgado, sangrando. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali você percebe que Deus vai lá e transforma um inimigo em amigo assim.
mas é um ato de Deus. Foi um ato de Deus, não foi um ato de Paulo. E por isso Paulo entendeu muito bem o que era o Evangelho. E é muito claro nas suas cartas o que é o Evangelho. É um ato de Deus buscando inimigos para transformá-los em filhos. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. O pastor Igor pregou já sobre isso, eleição incondicional. Isso ia se realizar como? Pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então, o Senhor vai nos levar à fé e à conversão. Verso 14, para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a chamada do Evangelho aqui é diferente, não é a chamada geral. Aqui nós estamos falando de uma chamada que se dirige àqueles que foram escolhidos desde o princípio para a salvação. E esses são, então, chamados pelo Evangelho para alcançarem a glória. É um chamado que tem como objetivo a glorificação e vincula a vocação ao destino final. Então, esse chamado aqui é diferente, todo mundo é chamado, ok? Os irmãos vão se lembrar, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A gente lê isso na parábola. Mas que chamado é esse? É uma chamada geral. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. É uma chamada geral. Mas aqui tem um outro chamado. O chamado de Lídia e o de Paulo foi outro chamado. Abre em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. No trecho em que o apóstolo Paulo está ensinando sobre a obra do Espírito Santo e o nosso destino final, a ressurreição dos mortos, que é a glorificação, nós estamos aguardando isso, capítulo 8, verso 18 em diante, nós temos esse anúncio de que nós aguardamos a revelação da glória dos filhos de Deus. Isso é a glorificação, é a redenção final, em que o próprio corpo será transformado à imagem do corpo glorificado de Jesus, e não apenas o caráter. Mas então, diz Paulo, versículo 28, capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Chamados. Versículo 29. Porque os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Isso é a glória. Isso é a glorificação. É a reprodução perfeita da imagem do último Adão, o segundo homem. O primeiro Adão perdeu a glória que ele recebeu e o governo da terra. Agora o último Adão recupera isso e nós vamos ser transformados à imagem dele. Mas veja, versículo 30, os que predestinou a estes também chamou, e os que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a eles também glorificou. Atenção, irmãos, que existe uma consistência na obra de Deus. Quem é que Deus vai glorificar no último dia? Aqueles que Ele justificou, não é isso? Veja aí na sua Bíblia. Quem é que Deus glorificou? Quem justificou. E quem Ele justificou? Quem Ele chamou. E quem Ele chamou? Quem Ele predestinou, está muito claro. E os verbos aqui estão todos no aoristo, dando a entender que é um ato realizado. São coisas que, do ponto de vista divino, estão feitas. É por isso que a glorificação ainda não aconteceu, está muito claro aqui no capítulo 8, mas é traduzido aqui para nós no passado, mas é tratado por Paulo como um passado divino. É como um fato positivo realizado. Deus já predestinou, já chamou, já justificou e já glorificou. Isso está feito.
Para Deus isso é completo. E pela ressurreição de Jesus é que nós sabemos disso, porque, como Paulo ensina, como nós estamos em Cristo, o destino de Cristo é o nosso. É por isso que o túmulo vazio, no terceiro dia, é uma janela para o nosso futuro. É por isso que o juízo final ainda não aconteceu, mas eu já sei que eu estou justificado. É porque Jesus já está à direita de Deus. Então, o ponto é que, do ponto de vista de Deus, os atos salvadores estão realizados. Mas veja bem, todos os que foram glorificados foram justificados antes. E todos que foram justificados foram chamados. E todos os que foram chamados foram justificados e glorificados. Tem possibilidade, nesse argumento paulino, de alguém ser chamado e não ser justificado? Não. E é possível que alguém seja chamado e não seja glorificado? Não é possível. E é possível que alguém seja predestinado e não seja glorificado? Também não. E é possível que alguém seja predestinado e não seja chamado? Também não é possível. O ponto é que todo mundo que foi predestinado para esse propósito de Deus será chamado, e todo mundo que foi chamado será glorificado. Então, irmãos, esse chamado é diferente da chamada geral, porque muita gente está sendo chamada pelo Evangelho, e muita gente está resistindo ao Espírito Santo, todos estão resistindo ao Espírito Santo, mas existe uma outra chamada, irmãos. Essa outra chamada é eficaz. Esse é o ponto. Por que ela é eficaz? Porque, uma vez sendo realizada, ela garante a glorificação final. Então, ela não é a chamada geral. Ela é uma chamada absolutamente eficiente. Ela garante os objetivos de Deus. É uma chamada eficaz. Então, nós começamos a entender o que significa a irresistibilidade da graça. Não é que Deus não possa ser resistido. É que é possível resistir a Deus até o ponto em que Ele permitir. Mas, para algumas pessoas, Deus se torna irresistível. E como isso acontece? Quando o coração abre. Pode ser um parto suave, ou pode ser sofrido e cruento, mas é sempre, do início ao fim, um ato de Deus e não nosso. Você não aceitou a graça de Deus porque você decidiu parar de resistir ao Espírito Santo, porque você é uma pessoa tão legal. Você deixou de resistir ao Espírito Santo e se converteu, porque você foi derrotado por Deus. É por isso. Porque todos nós estamos em luta contra Deus. E só Deus pode nos tornar seus amigos, irmãos. Um milagre é necessário. É necessário que Deus derrote a sua má vontade e te coloque de joelhos. E isso é o que a chamada eficaz realiza. A música do amor de Deus começa a soar nos seus ouvidos. E aí você cai de joelhos. Mas Deus tem que fazer isso. A persuasão do pregador não vai fazer isso. A sua boa vontade não vai fazer isso. Isso é um ato divino. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Como é que isso acontece? 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é o estado de pecado. Nós estudamos aqui, Efésios capítulo 2. Você está preso
pelo pecado no seu coração, amarrado na alma, você está sob o domínio do mundo, na direção, no sentido, no curso desse mundo e sob o poder do príncipe das potestades do ar. Essa é a situação do pecador. Ele está sob o poder do mundo, da carne e do diabo. E ele está assim porque ele quer. Isso é Efésios capítulo 2, ele quer isso. O mundo, a carne e o diabo. É uma conjunção, é uma revolta comum contra Deus. Então, o entendimento está encoberto. E aí vem a pregação do Evangelho. E veja o que acontece. Olha o que aconteceu com Lídia, versículo 6. O que aconteceu com Paulo, que viu uma luz. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então é assim que acontece. A luz divina brilha no coração. O que Deus faz? Ele reverte esse obscurecimento, essa supressão do conhecimento de Deus, que é o sensus divinitatis, que Calvino usou essa expressão para descrever lá em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Existe um conhecimento de Deus, mas ele está suprimido pelo pecado, pela rebeldia contra Deus. Então Deus vai lá e arranca a tampa. Ele abre a porta, ele abre a janela. E, de repente, você não pode mais negar a voz divina no seu coração, a luz divina no seu coração, mas o que ela ilumina? Isso é o mais interessante aqui. Ele brilha em nosso coração, e o que nós enxergamos? A glória de Deus na face de Cristo. É isso que a gente enxerga. Deus brilha no seu coração e, de repente, você entende Jesus. De repente, a beleza de Cristo se torna persuasiva para você, onde antes ela era uma coisa trivial ou talvez até mesmo trouxesse suspeitas, mas não mexia tanto com você. E, de repente, você é capturado por aquilo. É o que aconteceu com Lídia. O coração dela abriu porque a glória de Deus brilhou no coração e ela viu Jesus sendo representado por Paulo e ela viu a presença divina ali. Ela entendeu que Deus estava chamando e se levantou e andou. Irmãos, isso é a chamada eficaz. É uma obra especial de Deus no nosso coração, nos despertando para a verdade, nos fazendo reconhecer a imagem divina em Jesus. E esse é o coração da experiência. É um sentido da glória divina. Esse é o conhecimento que está reprimindo. Os céus manifestam a glória de Deus, mas a gente reprime esse conhecimento. Então Deus faz isso brilhar lá dentro e a gente não consegue mais. Você olha para Jesus e fala, meu Deus. E aí você olha para o céu e o céu não é mais o mesmo. Uma presença começa a ocupar o que antes era vazio. E você simplesmente sabe que você tem que seguir Jesus, mesmo que não entenda direito ainda. Isso é a chamada eficaz, é uma obra de Deus. Irmãos, ela é realmente eficaz. João capítulo 6. Abre aí sua Bíblia. O pastor Igor também leu esse trecho. Evangelho de João, capítulo 6. Versículos 44 e 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. É isso. É necessário que o Pai brilhe essa luz na nossa alma, para que a gente enxergue o rosto de Jesus Cristo. Esse milagre tem que acontecer. E ninguém vai seguir Jesus se o Pai não brilhar no coração dessa pessoa, não abrir o coração dessa pessoa para ela olhar para Cristo. E veja como Paulo ensinou em Romanos, capítulo 8, aqueles que são chamados serão finalmente glorificados. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aqueles que são chamados pelo Pai a seguir Jesus serão ressuscitados no último dia. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. É isso que Jesus diz. Então, a chamada eficaz é uma obra do Pai, por meio do Espírito Santo, para te levar na direção de Jesus.
Ela começa com atos providenciais, como foi Lídia se tornando temente a Deus, conhecendo a palavra de Deus, a escritura hebraica, e se tornando temente ao Senhor e participando de um lugar de oração, e finalmente se completa com o coração sendo aberto para ouvir o Evangelho. Então, Deus opera, irmãos. Como é a relação disso, nós vamos ver aos poucos aqui. Qual é a relação entre chamada eficaz, conversão e regeneração? Claro que a chamada eficaz vem antes, mas a gente não sabe aonde a chamada eficaz termina e a regeneração começou, ou se as coisas acontecem simultaneamente. A gente sabe que a conversão é simultânea com a regeneração, sem dúvida nenhuma. Isso é como o tiro de canhão, né? Você tem a bala de canhão e o cano. A bala de canhão atravessa o cano inteiro e o cano é atravessado enquanto a bala é atirada. E a conversão e a regeneração é mais ou menos assim. Enquanto o Senhor nos regenera, nós nos convertemos. Se isso é mais rápido ou mais lento, depende. Mas é um tiro. Agora, a chamada eficaz é o gatilho. É ali que começa o processo inteiro. Abra sobre 1 Coríntios, capítulo 1. Fica muito claro, então, irmãos, no processo da chamada divina, que a prioridade é toda de Deus. E isso significa, irmãos, também que a glória é de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Veja aí. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para judeus e absurdo para gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vejam, para quem está resistindo a Deus, a conversão é complicada. Porque quem está resistindo a Deus está atrás de força, ou está atrás de sabedoria, e o que encontra no Evangelho é a fraqueza e a tolice. É necessário um ato de Deus para mudar isso. Versículo 26. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados. Então, nós temos falado aqui sobre quem foi chamado, né? Todo mundo é chamado. Pregar o Evangelho a toda criatura. Mas veja aqui, a Bíblia também fala que nem todos foram chamados. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E as coisas insignificantes do mundo, e as desprezadas, e as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Por que o Senhor não chama todo mundo? A gente não sabe. Ninguém sabe. Mas a gente sabe de uma coisa, que Deus preferiu chamar a ralé do mundo. Isso a gente sabe. A ralé do mundo. Não é que não existem alguns sábios, alguns poderosos, alguns de nobre nascimento. Não é que não existe, é claro que existe. Existem alguns crentes bonitos até. Não são muitos não, mas tem. Mas vejam, Deus escolheu as coisas insignificantes. Mas quem são esses que Ele escolheu? Atenção, irmãos, são os chamados. Os chamados. E os outros? Os outros não foram chamados. Mas a gente está chamando todo mundo no Evangelho? Sim, mas isso não é a chamada eficaz. A chamada eficaz vai catar o sujeito e vai trazer ele. E vai colocar ele de joelhos diante do Senhor. E é um ato de Deus. E acontece de um modo incontrolável, não está no nosso planejamento como que vai ser. Por quê? Porque o objetivo disso não é
a nossa glória. Se você fosse o cara que se converteu, porque onde todos resistiam ao Espírito Santo, você, que é um cara legal, amoleceu. De quem era a glória? Então dependia de você ser legal, de você ser bonito, de você ser uma pessoa estudada, de você ser sábio, de você ter virtudes epistêmicas, de você ser rico e ter poder, de você ter boa vontade para fazer as coisas. Se dependesse disso, a glória seria do homem. Mas Deus não vai deixar nenhum mortal se gloriar na sua presença. É por isso que nós temos os 5 solas. E o último dos 5 solas da reforma diz: soli Deo glória. É só de Deus. Volte a Ezequiel 36. O que nós temos aqui, irmãos? Esse é o milagre da pregação. É um milagre. Os irmãos não têm ideia do que é isso. Só quem tentou evangelizar tem. Alguns aqui tentaram, né? De repente, você nunca pensou nisso. Você fala assim, não, eu vou pregar o evangelho para o meu amigo. Eu tenho um colega de serviço lá, vou começar a orar por ele. Eu quero pregar o evangelho para ele, levar ele para a igreja. Aí você começa a pensar nisso. E aí um dia você resolve que você vai falar de Jesus. E aí você sente toda a impotência. Porque, às vezes, vamos lá, às vezes você não tem argumento nenhum, você não sabe o que dizer, você não tem as palavras certas, você não sabe argumentar, o sujeito é mais inteligente que você, no fim você está quase desviando na conversa. Você assim, caramba, será que Jesus é o caminho mesmo? Agora estou em dúvida. Mas você não pode dar o braço a torcer, né? Enfim, todo mundo que já tentou seriamente pregar o evangelho já teve um aperto, mas já teve também a experiência de você, assim, dobrar o sujeito completamente. Já tive experiência, assim, de debate com 15 colegas ao meu redor, eu deparei de um cara no 2º grau e eu botei o cara no bolso. Mas ele não aceitou Jesus. Não aceitou Jesus, não. Graças a Deus, teve gente que aceitou Jesus, mas não é assim. Não é assim que funciona. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar veículos, ideias, uma boa conversa, a sua amizade, sem dúvida, é usada por Deus, porque os homens precisam ver as nossas boas obras para glorificarem ao Pai que está nos céus. Então, faz parte dos meios divinos. Apologética, amizade, bom testemunho, ajudar a pessoa na necessidade, tudo isso são meios divinos, sem dúvida nenhuma. Mas, no final, é um milagre. Olha a situação aqui de Ezequiel. Ezequiel, está vendo esse monte de ossos aí? Estou vendo, secos, negócio sequíssimo, trincando. Aí Deus fala assim, então, Ezequiel, conversa com eles aí. Como assim, Senhor? Conversa aí. Fala com eles. Começa a dar ordens. Começa a falar de Deus para eles. Fala para esses ossos. Diz para esses ossos se juntarem, para eles se ligarem, para os tendões surgirem, para a carne crescer, para os nervos se estenderem, a pele se estender, para eles ficarem de pé. Ordena ao Espírito que entre, profetiza ao Espírito que entre neles. E vai lá, Ezequiel, falar com os ossos. Meu irmão, toda vez que você for testemunhar de Jesus para alguém, você precisa entender isso. Não depende de você, depende de um milagre divino. Depende, é claro, você tem que profetizar, mas se Deus não fizer a carne crescer, se Deus não fizer o Espírito vir dos 4 ventos, não adianta. Então, se você pregou o evangelho para uma pessoa e ela não ligou para você, te zoou depois, até perdeu a amizade, é claro, a gente vai sofrer por isso. Eu tinha um colega que eu evitei 1 ano pregar o evangelho para ele, porque eu tinha medo de eu pregar e ele não aceitar Jesus. E aí perder a amizade. Mas um dia eu fui lá e preguei, e esse aceitou, gente. Mas que coisa, no dia que eu preguei para ele, ele me falou que ele tinha sonhado, e que Deus tinha falado com ele que alguém ia fazer alguma coisa.
que alguém ia falar com ele e trazer a verdade. Então ele recebeu uma resposta de Deus ali. Foi um parto suave. Mas tem partos difíceis. Você vai pregar o evangelho para o cara e ele acaba com sua raça. E aí você pode sentir um derrotado, falar assim, pô, esse negócio de Jesus, cristianismo, tem que pregar, ninguém leva a sério, a imagem da igreja está queimada, o filme está queimado, não vou pregar. Meu irmão, é Deus que vai fazer isso. A chamada eficaz é um ato divino. E não importa, o sujeito pode ser, eu ia falar a rainha, o rei da Inglaterra. O sujeito pode ser Paulo, o cara mais difícil de argumentar que tinha na época e, além disso, perigoso. E se Deus quiser, ele vai virar um amigo. Ele vai ser salvo. Não depende da gente, não depende da sua competência. Você vai lá e fala do Evangelho. E Deus vai fazer um milagre. Não é isso que a gente espera? A gente pensa que o milagre é a cura divina. O milagre é uma ressurreição física, sem dúvida. O milagre é uma revelação profética. Mas o milagre é alguém se levantar e seguir Jesus. Isso é um milagre. Porque em nós estávamos todos mortos em delitos e pecados, mortinhos da silva, como esses ossos secos aqui. É a voz divina que um dia você ouve no coração. Guilherme, Lídia, e aí de repente ele abre e você segue Jesus. Agora, o começo e o fim disso tudo é Deus. É o que a gente leu no capítulo 36. Assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, versículo 22, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome que tendes profanado entre as nações, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Eu santificarei o meu grande nome, é o que diz o profeta, é o que diz o Senhor por meio dele. Eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual vós profanastes. E as nações saberão que eu sou o Senhor quando eu for santificado diante delas, porque o Senhor vai tirar o povo das nações, trazer para a terra, aspergir água pura sobre eles, é o que diz a palavra, colocar o Espírito Santo no coração, tirar o coração de pedra, com luta, com sangue, você pedindo, me devolve, mas o Senhor não vai devolver. De acordo com Ezequiel, o Senhor literalmente rouba o seu coração. Tem gente querendo roubar seu coração por aí, né? O Senhor rouba o seu coração, Ele te dá um coração novo e faz você receber o Espírito Santo e andar nos seus caminhos. E obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais e sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus disse que ia fazer isso. Quando eu abrir suas sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor. Eu porei em vós meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Eu disse e cumpri isso, diz o Senhor, capítulo 37, versículo 14. Então vejam, a promessa da nova aliança é um ato de Deus. O Senhor está dizendo, vocês vão saber que eu sou o Senhor, porque eu disse que eu ia fazer e eu vou cumprir. Porque eu vou chamar, eu vou justificar, eu vou santificar e vou glorificar todos vocês. E o meu nome vai ser glorificado. Um dia, todos vocês, querendo ou não, mas todos quererão, estarão de pé diante do Senhor, com as suas harpas, cantando. Porque eu disse e cumpri isso, diz o Senhor. Então, irmãos, a chamada do Evangelho é eficaz. E todos os que foram chamados pelo Senhor, e estão aqui porque o Senhor trouxe, vão ser levados para o céu. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Confesse aí seus pecados. Se você no coração sabe que está alienado de Deus,
Pode ser a hora de voltar, volta para o Senhor. Talvez você precise se converter, se converta hoje. Busque a face do Senhor agora.